vamos ao Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades e Homes Place até dia 26, oferta do pack I Love Me, só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Título desta edição: Casas em que há febres e fantasmas requerem frigoríficos e frascos. Casas em que há pessoas vivas é porque não estão mortas. Casas em que não há ninguém é porque apanharam o autocarro errado. Respira, homem, respira. Bom, agora que eu ocupei já metade do tempo com o título, vamos em frente. A nossa ouvinte Rita Nicolau, uma fervorosa pesquisadora de notícias estranhas para a mesa de trabalho do Homem que Mordeu o Cão, deixou... Já tens ouvintes a trabalhar para ti, hein? Tenho ouvintes a trabalhar para mim, é verdade. É esse o espírito desde sempre, é pôr os ouvintes aqui a trabalhar e eu a beber um refresco. Tens uma lata. Bom, ela deixou no Facebook oficial deste prestigiado noticiário, em facebook.com/homemcão, uma recolha das notícias mais bizarras do mundo, de acordo com a revista brasileira Veja. Esta revista lembra-me uma piada que vi há anos numa revista da Turma da Mónica, naquela tira final, mesmo na última página. Lembram-se que aquilo acabava sempre com uma piadinha final? Era só 3 ou 4 quadrinhos, não era? E era assim a piada. Sabia que esta revista vai mudar de nome para Guaraná? A sério, porquê? Porque ela cansou de ser Veja. Cansou de cerveja. Sim. Okay. Cansou de cerveja. Bom, dizia eu que a Rita mandou este levantamento feito pela famosa revista Veja. A Veja é quase a Time brasileira, ótima revista de informação, e algumas das notícias recolhidas pela Veja são assombrosas. Por exemplo, esta foi uma sorte ter acabado bem, mas de facto acabou bem. É uma história sobre boas intenções e total falta de jeito para a puericultura. Um tipo do Canadá, Derek Hardy, foi deixado em casa pela namorada com o filho dela, aliás com a filha, uma menina de 10 meses, que estava com febre. E ela chega à casa e não vê a miúda em lado nenhum. Onde é que está a criança? Pergunta ela. E o Derek, todo ele boas intenções, responde: acabei agora mesmo de a pôr no congelador para baixar a febre. Estás a brincar, Isso não aconteceu. A pobre criança estava enfiada no congelador entre covetes e embalagens de hambúrgueres. Na esquadra, Derek declarou o que ainda ninguém tinha percebido: eu não tenho muito jeito para cuidar de crianças. Não, sério. Ele acha isso? Ele acha isso. Não se percebe. Ainda bem que isto se passou no verão, porque se fosse inverno e a bebé tivesse frio, é provável que este moço a pusesse bem aconchegada no forno, ao pé de um pargo assado com batatas. Por amor de Deus. Ainda neste pack de histórias estranhas que a nossa ouvinte Rita Nicolau gostaria de ver abordadas nesta rubrica, há um daqueles leilões malucos épicos. Uma neozelandesa precisava de realizar dinheiro para pagar uma daquelas coisas caras e importantes que uma pessoa tem de fazer na vida: o exorcismo da casa onde vivia, casa que estava possuída por espíritos ruins. Isso é uma coisa que sai cara. Também depende da empresa. E depende do tamanho da casa também, não é? Claro que sim. Se for um T1 é uma coisa, se for uma mansão é muito mais difícil. No fundo, o exorcismo é como encerar o chão. No fundo é uma isso, coisa que é proporcional. Afagar. Sim. Claro. Solução encontrada: leiloar nada mais nada menos do que os 2 fantasmas que os exorcistas apanharam. Como é que se leiloam 2 fantasmas? Simples, estão arrumados em 2 convenientes frasquinhos, vendidos com um brinde, um crucifixo. Só naquela, caso uma rolha se abra e haja chatice, porque o fantasma já sabe que é uma pessoa que, se vê tirarem a rolha, aí vai ele. Aquilo é pior que uma fuga de gás. A grande questão que eu vos coloco a vocês, por muito interesse que vocês tivessem no paranormal, vocês pagariam por 2 frasquinhos de vidro minúsculos e um crucifixo de plástico? Se calhar não. Se calhar não. Mas houve quem pagasse. O leilão foi renhido. Houve uma senhora que acabou por levar este bonito kit por $2.500. O quê? Otária! Otária! É de facto impressionante. 2 espectros, um copo d'água. 2 almas ruins do outro mundo. Otária! Otária! Pá, que tosse, pá. Que horror. Bom, na Índia, um senhor chamado Deepak. Toda a gente se chama Deepak na Índia, não é? Pois é, um bocado como o nosso António. Por isso é que há tantos aqui nesta equipa, Antónios. Um senhor chamado Deepak Bhattacharya. Que estranho, chama-se Deepak. Ele telefona um destes dias para a filha e diz-lhe o seguinte: ó filha, eu estava aqui a ler o jornal e diz aqui que hoje, daqui a umas horas, eu vou ser cremado. E era realmente para te dizer que não me apetece. A filha ficou em estado de choque, bem como todo o resto da família, e o que se passou foi que dias antes o cunhado de Deepak foi à morgue da zona identificar um corpo que tudo indicava era o de Deepak. O cunhado dele olhou, disse: é ele sim senhor, coitado.
Deepak foi dado como morto, o funeral foi marcado, incluindo o serviço de cremação. E durante todo este drama, o verdadeiro Deepak esteve pacatamente em casa, em segurança. O morto era só um tipo parecido com ele. Coitado. A família não telefona muito a este senhor. Estava a pensar nisso. A família não lhe telefona Tal muito. confirmar ligando para o homem. Mas ver o seu próprio obituário, não é? Mas ele está com o jornal em casa. Antecipatório. Tipo, o jornal. Pá, que horror. Olha, morri. Olha, morri. Bom, a última história deste pack é maravilhosa. Eu não ponho de parte pelo grau de despiste que tenho que isto me possa acontecer um dia. Agora não tanto porque não ando de autocarro, mas podia ter acontecido. Mas não percamos mais tempo. O que se passou foi que uma senhora na Malásia apanhou um belo dia o autocarro errado e regressou a casa tarde. Mais concretamente 25 anos depois. Chatices, pá. Chatices que acontecem. Coisas que acontecem, né? O dia da viagem foi em 1982. O que se passou foi o seguinte: Jayana, que é o nome dela, quis visitar Narathiwat, que é uma província no sul da Tailândia. Ela ouviu dizer que aquilo era bonito e que se passeava lá muito bem. Por isso ela meteu-se num autocarro que, no fim de contas, era o errado. O autocarro deixou-a 1200 km a norte de Bangkok e expedita Jayana quis... Jayana. Jayana, era o seu nome. O nome dela é. Ela quis resolver o problema de imediato, juntou o dinheiro que tinha e comprou o bilhete de volta para casa. Naquela de, pronto, olha, enganei-me, isto é uma grande confusão, o melhor é voltar para casa, não se fala mais nisso. Infelizmente, o autocarro que apanhou de volta para casa era outra vez errado. E então ficou 700 km para lá da sua terra de residência. Entra aqui música dramática. Sozinha, sem dinheiro, sem falar o idioma local, nada restou a esta senhora que não viver como mendiga nas ruas. Caramba, tudo isto começou como uma descontraída viagem de passeio. Ouvi dizer que aquilo é bonito, vou passear. Ela viveu 5 anos como sem-abrigo, até ser recolhida pela polícia, que a levou para um centro para pessoas sem casa. Ela viveu nesse centro 20 anos, sem dizer uma palavra. Porquê que ela não disse à polícia onde é que vivia? Porque não se falava a língua dele. Nem eles a dela. Um dia... O ET também não, o ET ligou para casa. Pois foi. Não se percebe. Ela diz, Se ela tivesse feito... ela diz, eu na carrinha da polícia ainda vou, um autocarro que não. Um dia, em 2007, há um grupo de jovens muçulmanos que passa pelo centro de visita e Jayana encontra, por fim, pessoas que falam a sua língua. E 25 anos depois diz-lhes: olhem, é o seguinte, eu enganei-me no autocarro e dava-me jeito de voltar para casa, dou-me boleia. E finalmente, 25 anos depois, a senhora voltou para casa. Tinha as plantas todas mortas. E o gato também. Pá, façam-me um favor, um dia se derem pela minha falta, pá, vão à minha procura, está bem? Moral da história: consultem os horários e as carreiras dos autocarros com olhos de ver. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Montepio. Ninguém me regou a salsa! Cartões Star Wars, cartões pré-pagos para todos os fãs de todas as idades. E há também uma oferta Homes Place até dia 26. A oferta do pack I Love Me só para elas. Saiba mais em homesplace.pt. Imagina a alegria dela 25 anos depois vendo pessoas que falam a sua língua. Epá, Vocês dão boleia. eu enganei no autocarro. Mas quando? Há 25 anos, pá.